na aula online de filosofia. Hoje nós vamos falar dos ramos da filosofia, tá? Usando as perguntas essenciais, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Pode abrir o microfone e falar para mim, gente. Sim. Hoje eu não estou no banco. Ai, semana passada foi engraçada a aula, né? Pro, Oi, meu amor. Fala, Ashley. parabéns, viu? Tá ficando famosa, Ai, é né? esse? Você me viu aonde? Você posta no Instagram, no Facebook, eu fico toda feliz de ter uma professora famosa. Olha que chique. Parabéns, viu? Ontem eu fui na Eco TV ABC, né? Também para divulgar meu livro, né? Depois se vocês, quem quiser adquirir o livro, que quiser saber mais, depois me procura no privado, tá bom? Aí eu falo para vocês do que se trata. Pode ser assim? E eu também fico muito feliz, Ashley, porque a minha intenção é ajudar cada vez mais pessoas, né? Você estava o ano passado, muitos de vocês estavam, né? Alguns não compreenderam o que estava acontecendo comigo, né? O ano passado eu tive câncer de mama, fiz todo o tratamento, procurei não tirar licença, tentei fazer as duas coisas ao mesmo tempo, percebi o quanto a gente tem que não ver a doença como algo que faz parte de nós, porque ela passa, né, gente? Tudo na vida passa, né? E aí eu me tornei mais forte. Então hoje eu quero levar isso para o mundo inteiro, né? Então por isso que eu comecei a entrar na questão de mentoria, de palestras, para levar essa mensagem a todo mundo, tá? Além de ser professora e coordenadora também. Fico muito feliz, obrigada, Ashley, por me lembrar disso, né? Tá bom? Obrigado, Thor. Obrigado, Giovana. Obrigado, querido. Então, depois, quem quiser saber mais, vai lá no meu YouTube, tá? Na Filosofia Nossa de Cada Dia tem lá as aulas de autoconhecimento. E tem também, gente, no meu Instagram, que né, a Ashley estava falando, o Instagram é hashtag Dirce Alegrete. Aí vocês vão ver lá um monte de coisa. Aí depois, quem quiser falar comigo, pode me chamar no privado, não tem problema, me chamar no Instagram, que eu respondo, tá? Todo dia eu tô fazendo live às 17h07, então quem quiser participar, vai lá, participa. Cada dia eu entrego um conteúdo sobre essa questão do autoconhecimento, tá bom? Gostaria muito que vocês me acompanhassem, eu ia ficar honrada e muito feliz, tá? Então quem quiser ir lá, por favor, eu vou me sentir muito feliz de ter vocês me seguindo. E obrigado, Ashley, por me seguir também, tá? Então, bom, vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Todo mundo colocou o nome, coloquem no chat, gente, o nome e a série, porque aqui nós temos primeiro A e primeiro B. Eu preciso saber quem é o Ademir, porque ele está usando um outro nome, não é isso? Ademir? Quem é que usa o nome de Ademir, gente? Eu acho que é o Arthur. Então, mas ele precisa falar para mim, né? Porque eu tenho que contar presença. Aí, se eu vou em Ademir, eu não acho quem é o Ademir, né? Aí é complicado para mim. Escreve para mim no chat o nome certinho, porque aí eu já sei quem é Ah, tá, Arthur Rodrigues. Muito bem, muito obrigada, Arthur. Acho que todo mundo já escreveu, né, gente? Deixa eu ver aqui. Acho que todo mundo já escreveu. O Lucas. Lucas, você escreveu? Acho que você não, Lucas. Não, escreveu sim, escreveu. Acho que todo mundo já escreveu. Bom, então, gente, como a gente sempre faz, eu vou compartilhar a tela, tá bom? E na semana passada foi uma semana inusitada, porque a Pro pensou que ia dar tempo, eu tinha que resolver um negócio no branco urgente, e eu fiz a aula do banco. E nós falamos das perguntas essenciais, foi muito inusitado aí, não sei, né? Quem participou, depois me fala o que achou, né? Eu sei que acho que a Érica estava, e a gente conversou bastante a respeito das perguntas essenciais, né, gente? Porque em filosofia nós temos que ir à raiz das coisas, para criar um conceito, né? E hoje a gente vai ver o que é conceito e o que isso tem a ver com os ramos da filosofia, tá? Que a filosofia é um conhecimento que é tido como mãe de todos os saberes.
Isso significa que foi a partir do movimento filosófico que surgiu os outros saberes, tá? Então, foi a partir desse movimento que nós fazemos de pensar sobre as coisas, de pensar e juntar as coisas e criar algo que seja geral, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, para um computador, né, a gente chama ele de computador, mas quando a gente fala computador, a gente já vem aí, para nós, uma definição do que é o computador, né? Na verdade, quem que diz isso? Quem que diz que o computador é aquilo? O que se usa para dizer que aquilo é um computador? Existe vários tipos de computador, né? Então, se existe alguma especificidade no computador, alguma qualidade específica que diz que ele é um computador, essas são as perguntas essenciais. O que, como, por quê? Percebe? Você vai lá no âmbito daquilo para você descobrir como você vai chamar aquilo. Porque o nome é um nome, né? Quem gruda o nome à coisa somos nós através da nossa racionalidade. Olha lá, quem gruda o nome à coisa, seja pensamento, seja objeto, seja interno, seja externo, somos nós, né? O nome rosa, por exemplo, né, que foi muito discutido aí na Idade Média quando se falava dessa questão do nominalismo, né? O nome rosa em si, ele não tem significado, né? Mas ele tem significado pelo objeto que ele representa. E aí, qual é a característica que diz que ele é rosa, né? O nome é só um nome? O que ele diz? Porque quando nós nascemos sem nome, gente. Quem nos dá um nome? Nossos pais. Percebe? Então, a rosa sempre nasceu, mas quem dá o nome de rosa somos nós. Porque o nome rosa não está lá na raiz da planta. Rosa. Percebe? Então, essa questão conceitual, ela pode ser mudada com o passar dos anos. Aquele significado pode ser mudado. Percebe isso? Então, muitas vezes nós não entendemos isso. Então, a filosofia, o que ela faz? O tempo todo. Ela olha esses conceitos que são usados nas ciências e reorganiza isso, tentando levar um outro significado, né? Por isso que a gente tem que estar sempre perguntando o que, por que e como. Né? A definição de homem que era dada no século V, quando surgiu a filosofia, era um. Nós usamos um pouco dessa definição? Sim, mas hoje nós somos muito mais do que se pensava no século V. Percebe? O João saiu da reunião. Por que ele saiu? Bom, vamos lá. Vamos lá para vocês entenderem melhor, tá? E eu não vou mais ver vocês, então se vocês tiverem alguma pergunta, abre o microfone e pergunta. Não dá para escrever no chat, tá, gente? Porque senão eu não consigo ver o que vocês estão perguntando, tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui. Quarta aula do primeiro ano, tá? Vamos lá. Apresentação. Tá? Então aqui, ó. Lembrando que a habilidade agora, porque vocês são aí o primeiro ano do novo ensino médio, né? Agora nem dá para a gente trabalhar muito isso, mas isso vai ser muito trabalhado com vocês, a gente vai explicar o que é isso, tá? Porque esse ano ainda, vocês vão ter que escolher um itinerário formativo para segundo e terceiro ano, né? Segundo aquilo que vocês gostam mais, tem mais facilidade. Isso vai ser explicado mais para frente para vocês, tá? Então, agora nós temos sempre a mesma habilidade trabalhada naquela área em específico, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos essa habilidade que vai ser trabalhada em todas as disciplinas de humanas. Então, a gente não vai ter habilidade de filosofia, habilidade de sociologia, não, são todas integradas. O que vai mudar aí vai ser o jeito com que vai ser trabalhado. Então, essa habilidade eu trabalho de um jeito em filosofia, de outro jeito em geografia, de outro jeito em história e de outro jeito em sociologia. Percebe? Então, vai ser através de situações problema. Então, vocês vão perceber isso no caderno que vocês vão receber. Eu acho que já até receberam, né? Bom, a dica da professora de toda a aula, vocês têm que se olhar e perceber qual jeito vocês aprendem melhor. Se é fazendo, se é escrevendo, se é ouvindo, se é lendo. E aí, vocês explorarem isso para aprender cada vez
melhor, tá bom? Bom, aqui é o meu canal, Filosofia Nossa de Cada Dia. Essa aula, só a aula da semana passada que não foi gravada, gente. Mas essa aula, ela vai ficar disponível, todas as aulas estão disponíveis lá no meu canal. E eu quero dizer o seguinte, gente, como é público, quando vocês fazem uma pergunta, aparece a carinha de vocês, mesmo sem vocês falarem nada. Às vezes aparece, ou quando vocês vão falar, aparece lá o ícone da carinha de vocês. Se alguém achar que não quer que apareça lá, porque é público, eu não quero a minha imagem, vocês me avisem que eu tiro na hora a aula do ar, e aí eu mando borrar, né, a carinha de vocês não aparecem mais, tá bom? Eu vou fazer isso, não deu tempo de eu fazer isso em todas as aulas ainda, né? Mas eu vou fazer. Mas enquanto eu não estou fazendo, vocês, se incomodarem, por favor, me chamem, tá bom? Porque as aulas estão todas gravadas lá. Isso é bom, porque o que vocês vão fazer? Vocês vão poder olhar a hora que vocês quiserem para tirar dúvidas. Lembrando, gente, que a semana que vem é recuperação. Então, o roteiro postado no blog de todas as disciplinas, desde terça-feira, é o último roteiro do primeiro bimestre. Repetindo, né? O roteiro, o último roteiro do primeiro bimestre já está lá no blog, tá? Então, essa aula de hoje, ela vai ficar para o segundo bimestre. Esse assunto de hoje, tá bom? Lembrando que vocês têm que assistir a aula do CMSP, fazer na aba Minhas Tarefas, porque a presença vai para nós pela sede. Vocês têm também que ver as aulas online e fazer os roteiros do blog. Essas 4 ações aí, não esqueçam de fazer, tá? Bom, então, gente, olha aqui. Hoje nós vamos falar de conhecimento e nós vamos falar das perguntas essenciais, que é um ramo da filosofia. Um ramo da filosofia, gente, é como medicina. Né? Na medicina você vê, quando o médico estuda por 6 anos, ele é formado em clínico geral, tá? Ele sabe tudo do ser humano, só que ele não é específico em nada, ele pode continuar assim, ou ele pode se especificar. E aí ele escolhe ser dermatologista, oncologista, pediatra, e cada dia mais aparece especialidade, ortopedista, etc. Em filosofia, o filósofo, ele fala de todos os setores, só que muitas vezes ele é específico, ele fala mais de ética, ele fala mais de política, ou ele fala mais de ciência, né, filosofia da ciência, filosofia da história, né, e a teoria dele, às vezes, pode ser usada em todos esses ramos. Mas quando eu estou falando, por exemplo, de comportamento humano, de regras, de bem, de mal, estou falando de ética e de moral. Quando eu estou falando, por exemplo, da questão do tempo, da questão das tradições que passam de tempos em tempos, estou falando da filosofia de história. Quando eu estou falando, por exemplo, da questão científica, de como nós podemos conhecer as coisas, eu estou falando do quê? Eu estou falando de ciência, filosofia da ciência ou epistemologia. Então, quer dizer, dentro da filosofia nós temos esses ramos aí, tá bom? E então nós temos o conhecimento que é tradicional, que nós usamos no senso comum, que normalmente é passado pela religião, pela mídia, pelo jeito com que nós convivemos, pela nossa família, né? Isso é o que nós chamamos de tradicional. Esse conhecimento tradicional, ele é passado pelo senso comum. Nós não pensamos sobre ele, nós simplesmente reproduzimos esse conhecimento. Né? Então, quando a minha mãe fala alguma coisa para mim, ou eu aprendo desde a infância, eu coloco aquilo como uma coisa que é verdadeira e eu vou passando para as outras pessoas. Eu penso sobre aquilo, né? Como numa conversa eu dizer assim, usar um ditado popular, por exemplo, quem tem pressa come cru. Eu nunca parei para pensar o que realmente isso significa, de onde veio, eu nunca pesquisei, mas eu falo. Porque eu acho que naquele momento eu vou falar, eu aprendi e acabou. Isso é senso comum. Eu não penso sobre o que eu estou dizendo, tá? Agora nós temos o pensamento específico, aquele aprofundado, aquele que eu vou poder dizer assim, eu disse que quem tem pressa come cru, porque acontece assim, assim, assim. Isso surgiu assim, isso quer dizer que é uma comparação entre aquilo que nós vivemos com um conhecimento específico, e eu vou abordando de modo filosófico ou científico. Então, isso é o conhecimento.
A tradição que está no senso comum, eu não penso sobre ele, né? Então, ele é a crítica, eu não critico, nem descritico, eu simplesmente não penso sobre ele, é espontâneo, porque eu simplesmente falo, e ele é irrefletido, porque eu não reflito sobre ele. Agora, quando passa para o científico filosófico, aí eu faço um aprofundamento sobre isso. Então, o filósofo, ele se aprofunda nas questões tradicionais e do senso comum. Tá? Ele passa do senso comum. Bom, a semana passada nós falamos das 3 perguntinhas essenciais que eu não quero mais que vocês esqueçam. Essas perguntinhas, elas podem ser usadas para tudo. Semana passada, quando eu estava lá no banco, eu falei da árvore, né? Eu falei, nossa, como nós podemos pensar a árvore segundo essas 3 perguntas? Aí nós fomos aí pensando nessa questão. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Quando eu falo o que de alguma coisa, quando eu quero saber o que, eu estou procurando o que é aquilo para mim, para a sociedade, para aquilo que eu estou estudando. Então, é um conceito, gente. O que é um conceito? O conceito, ele é uma ideia abstrata e geral, tá? Sobre aquilo que eu estou vendo. Então, o conceito, gente, ele aparece na minha mente como uma ideia, tá? Daquilo que eu estou vendo. Então, é o significado que eu dou a algo, né? Então, quando eu falo assim, palavra, o que é uma palavra, né? Palavra é uma junção de letras que diz de alguma coisa, Então, mesa é uma palavra. Mas, acima de tudo, não é só uma palavra, ela tem um significado, tanto significado, que quando eu digo que uma coisa é mesa, na minha cabeça já vem a imagem do que significa uma mesa para mim. Né? Se eu falar assim para vocês, para vocês terem uma ideia, vamos fazer um exercício que parece bobo, mas não é, tá? Então, olha, imaginem, tá? Tá todo mundo me acompanhando? Que fica tão silêncio, gente, que eu não sei se vocês estão me ouvindo. Vocês Sim, podem Bru. falar isso? Estão? Sim. Então me acompanhe agora nesse exercício, hein? Então vamos lá. Imaginem um elefante. Todo mundo conseguiu imaginar, né? Agora, imagine um elefante rosa. Conseguiram imaginar? Agora imagine que esse elefante ele tem um laço preto com bolinhas rosa. Agora que você já imaginava esse elefante, respondam para vocês mesmos, é macho ou fêmea? Bom, vocês já viram, na realidade, agora, né, que nós já imaginamos, vamos voltar para a nossa aula. Vocês já viram algum elefante que seja rosa, na realidade, né? O elefante, ele é um animal grande e ele é originário da África, né? Mas mesmo que a gente não tenha ido na África, a gente vê ele pela televisão. Quando a gente vê ele na televisão, representado ou numa foto, ou num filme, ele é rosa? Respondam para mim. Não. Não. Quem pode dizer mais ou menos a cor que ele aparece? É um tom acinzentado. É o quê? Um tom acinzentado. Isso. Mas aí marrom. eu te Isso, marrom, acinzentado, né? Agora eu pergunto para vocês, por que e como vocês conseguiram ver ele rosa? Vocês conseguem responder isso? Porque foi uma imagem que a gente criou na cabeça. Isso. A gente viu, por mais que não seja realista. Exatamente. Então, a nossa imaginação é uma coisa fascinante, faz parte do nosso intelecto e nos ajuda até mesmo nas nossas memórias, né? Vocês sabiam que quando a gente guarda na memória alguma coisa na nossa mente, nós não guardamos a totalidade daquela memória, a gente guarda flashes. E o nosso cérebro, ele preenche o restante quando a gente vai lembrar.
Ele é como se ele preenchesse da hora, sabe? Aí eu vou lembrar de eu brincando na infância, né? Aí quando eu lembro daquilo, aí vocês percebem que assim, nossa, eu não lembro direito, parece estar meio borrado. Por quê? Porque a gente lembra em flashes. Agora veja bem, por que que eu consigo ver ele rosa? Por quê? Quando eu memorizo algo, e aí vem a questão do conceito, eu memorizo partes, gente, porque os nossos sentidos são 5. Então, eu tenho a visão, eu tenho o olfato, eu tenho a audição, né? Eu tenho o paladar. E quando eu faço isso, cada coisa que eu tenho a experiência, ele entra no meu cérebro com uma parte. Então, por exemplo, a cor, ela é visão, né? E aí, quando eu tive a experiência do cinza, eu guardei lá no meu cérebro a imagem de cinza, né? A cor cinza. Aí, quando eu tive a experiência do rosa, eu guardei. Então, cada vez que eu tento imaginar algo, eu junto as coisas. Então, não necessariamente eu preciso imaginar o elefante cinza. Eu posso usar a experiência que eu tenho lá no meu estoque, e colocar no elefante rosa. Percebe? É a mesma coisa quando eu estou pintando, né? Que eu pego o lápis rosa e pinto. Eu posso pintar da cor que eu quiser. Isso já é fascinante, eu faço isso no meu cérebro, né? Então, quando eu digo que de alguma coisa, eu estou falando do conceito. Então, todas as vezes que eu falo uma palavra, o que que acontece, gente? Eu faço isso com aquilo que eu tenho como experiência, tá? Aquilo que eu tenho na minha mente, que eu fui absorvendo, e através da experiência que eu tenho no momento. Alguns filósofos dizem que algumas dessas imagens ou ideias eu já tenho na minha mente, né? Eu já nasci com elas. Outros filósofos dizem que eu vou adquirindo com a experiência, que são os empiristas, né? Então, conforme eu vou tendo a experiência, né? Que nós não, por exemplo, nós não nascemos com o nosso cérebro pronto, né? Tanto é que, se você pegar um nenezinho, quando ele nasce, ele tem a moleirinha aqui, não tá nem fechadinho. E até os 7 anos, eu realmente não tenho todo o meu intelecto formado. E eu vou me formando, né? Então, alguns filósofos dizem que quando a gente nasce, a nossa mente é em branco. Então, o conceito, gente, então quando eu digo o que de alguma coisa, eu estou falando especificamente desse conceito, tá? Dos conceitos que nós vamos formando conforme a gente vai perguntando o que é, né? Então, quando eu penso no que é o elefante, me vem a imagem da experiência que eu tenho, e aí, coletivamente, eu digo que tudo aquilo que tiver mais ou menos aquelas características é chamado de elefante. Percebe? Esse é o conceito. Quando eu penso no conceito, em filosofia, eu estou pensando na ontologia e na metafísica. Por quê? Para mim dar um nome para alguma coisa, eu tenho que descobrir a essência daquela coisa, né? O que eu vejo numa mesa, que toda vez que eu vejo aquele objeto, eu chamo de mesa. Entenderam o que eu falei? Olha, o que é essencial numa mesa para que eu chame ela de mesa? A essência da mesa. Exatamente. Qual é a essência de uma mesa? Perna e Ela tem aquela... pernas, que mais? Uma parte reta em cima. Isso, ela serve também para quê? Para apoio, né? Pra gente, quando a gente vai comer, por exemplo, para apoiar, para fazer alguma coisa, né? Então, quando nós pensamos na mesa, a gente pensa nas partes essenciais dela. E é por isso que ela tem o nome de mesa, percebe? Nós grudamos esse nome junto com aquele objeto, e aí, através do quê? Dessas qualidades essenciais que elas têm, que a gente chama de essência, né? Aristóteles chama isso de a alma da coisa, né? O seu principal, suas principais, sua principal essência, né? Aquilo para que ela foi feita, por exemplo. Né? Então, isso em filosofia a gente chama de ontologia ou metafísica. Você vai além do físico para explicar isso, percebe? Você vai nas ideias. Bom, aí vem o porquê, tá, gente? Eu tô saindo da tela toda hora, né? Vocês estão vendo. Bom, eu vou clicando aqui como que no senso comum, meio que espontâneo, né? Bom, então, aí nós temos o porquê, tá? Eu vou olhar o horário aqui, falta pouco, eu já só vou explicar isso, tá? O porquê que é causa, raiz, origem. Então, a filosofia, ela vai dizer para nós da onde vem aquele conceito, por que que nós o chamamos assim, né? Se aquilo é da mesma forma de
em todos os momentos ou não. Quando eu faço isso, eu faço uma pesquisa científica, né? E aí, por exemplo, quando eu digo assim, se existem elementos, se os elementos podem ser misturados, se existe uma reação, eu estou falando em química. Para dar o nome de química, eu tive que pensar qual é o objeto que aquela ciência iria trabalhar. Então, quando eu estou falando da causa, da origem de algo, né? Quando eu estou procurando isso, a origem de uma reação, as leis da natureza, eu estou falando da ciência ou epistemologia. E quando eu falo do como, eu já estou entrando no estado. Qual estado, professora? Estado como política? Não, estado em relação ao tempo. Toda vez que eu falo de tempo, eu estou falando de que a gente se move na história, que a gente tem certos costumes. Então, eu estou falando do jeito com que a gente vive esse como. E aí eu estou falando de outros tipos de ramo, e aí eu posso, por exemplo, falar da história, eu posso falar da ética, né? Não dá para falar de história sem falar do tempo, né? Passado, presente e futuro. Não dá para falar de ética sem falar dos valores que nós construímos dentro do tempo, né? Que muda segundo uma época, por exemplo, né? A gente não usa os mesmos costumes da Idade Média hoje. Esses costumes vão sendo mudados, né? Dentro da onde? Da história. Então, isso eu estou falando de tempo. Percebe? E aí, eu quero só fazer isso com vocês, tá? Isso aqui eu peguei num site virtual, que trabalha com dados hoje, né? Então, eu só queria fazer para vocês uma diferença para vocês não errarem mais. É como se eu estivesse fazendo uma análise filosófica do que significa esses conceitos, tá? Prometo que vou ser rápida. Olha aqui, dados. Dados são no que a gente chama no computador, na era digital, é aquilo que eu uso para formar a linguagem digital. Como, por exemplo, você fazer a junção do 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, você vai fazendo aquelas junções. Quem entende aí muito de programação vai entendendo o que eu estou falando. Eles são vazios. Eles não têm conteúdo. É eu que vou formar esse conteúdo. Então, eles não me dão um conhecimento. Eu é que vou fazer deles um conhecimento. Aí você tem a informação. A informação é quando eu encho isso com alguma coisa que aconteceu. Então, não é profundo, é uma informação, gente. Então, se eu digo que eu sei que aconteceu alguma coisa, isso não significa que eu tenho conhecimento daquilo. Mas eu simplesmente sei que aquilo aconteceu, tá? E aí o conhecimento. Conhecimento, gente, é fascinante, por quê? Porque eu ligo os pontos. Isso aconteceu por causa disso, mas antes era assim, depois era assado. Aí eu vou ligando os pontos. Isso eu já tenho um conhecimento maior do que na informação. Eu sei o porquê aconteceu aquilo. Eu vou formando dentro de mim o porquê, a raiz, a origem, tá? E aí surge a ideia, né? O que é uma ideia? Aí vem aquele desenho animado, quando aparece lá a lâmpada, né? Dizendo que você teve uma ideia. Por quê? Quando eu faço essa junção, essas ligações, aparece algo novo. Pode aparecer algo novo. Assim, quando eu fiz o exercício com vocês do elefante. Não existe um elefante rosa, mas apareceu um rosa, porque eu liguei os pontos, tá? E aí, depois de fazer tudo isso, depois dessa ideia, me surge a sabedoria. Então, aqui, vazio. Aqui eu sei que algo aconteceu, que está mais no âmbito do senso comum, né? Aqui eu já liguei os pontos maiores, aqui eu tive uma ideia e aqui eu coloquei em prática. Isso aqui é tão bom, eu conheci tanto, que agora eu coloco isso em prática na minha vida. Porque isso é bom, porque isso é um conhecimento que eu tive, porque isso é uma coisa que eu transformei. Então, isso já é sabedoria. Por isso que quando eu digo que uma pessoa é sábia, significa que ela sabe usar o conhecimento na sua vida. Então, gente, hoje se confunde informação com conhecimento. Não façam mais isso. Não é porque você sabe de algo que você tem conhecimento daquilo. O conhecimento é muito mais profundo do que a informação, tá? E eu termino a aula de hoje, né? Já passamos do tempo. E eu vou aí para vocês. Agora eu quero saber se vocês conseguiram entender e se vocês têm alguma dúvida.
Quero que todos abram o microfone e falem o que acharam da aula, se foi bom, se vocês conseguiram compreender. Gostei muito, Pro. Achei bem interessante. Eu Foi? entendi. Conseguiu compreender? Giovana? Conseguiu compreender, Giovana? Pode escrever no chat, quem não conseguir, não quiser falar. Escreve no chat para mim. Thor, o que você achou? Gente, fala alguma coisa. Eu tô achando que... Fala, Thor. Oi, o que você perguntou mesmo? Eu perguntei como foi a aula, se você conseguiu compreender, se foi difícil, se foi fácil, como que é? A aula foi bem legal. Eu entendi bastante coisa da aula. Que bom. Obrigada. Isabela. O João já escrevi, consegui professora. A Giovana também. Gabriela. Gabriela também entendeu. Alberto. Achei interessante. O Alberto saiu, né? Em vez de responder, ele saiu. Edu. Edu, como que é? Seu nome é Eduardo mesmo? Edu? Aqui, ó. Eduardo de Almeida. O que você achou? Edu quer falar, perguntar alguma coisa? Entendeu? Escreve lá para mim. Eu entendi, professor. Entendeu? Foi de boa? Foi. Então tá bom. João já foi. Tá bom, meus amores. Então eu vou dispensar vocês. Eu acho que não tem mais aula hoje. Tem alguma aula mais hoje? Acho que não, né? Não Pelo sei. Meet, não. Não. Então, bom Eu almoço espero para que não. vocês, tá? E essa aula ela vai ficar gravada no YouTube. E, gente, vai ser só para o roteiro para o segundo bimestre essa aula de hoje, tá? O roteiro que está lá é até a aula passada, tá bom? Que vocês têm que fazer. São 5 roteiros de filosofia, tá? Então, vocês têm que, quem não mandou, já manda para mim no meu e-mail, tá bom, gente? Não esqueçam, isso é importante, porque a gente está fechando nota. E semana que vem é recuperação. Então, quem não conseguiu fazer essa semana, tem mais semana que vem para entregar de todo mundo. Então, ó, vamos mandar bala aí, tá bom, gente? Tá no blog? Oi? Tá no blog? Tá no blog. Os 5 roteiros de todas as disciplinas estão no blog. Pode procurar lá que estão todos lá, tá bom? Inclusive os das aulas online, tá bom, gente? Então, tchauzinho para vocês e fico aguardando as atividades, tá bom, gente? Tchau. Um beijinho, tchau, um bom dia Beijo. para vocês. Fica com Deus. Tchau.